Fala aí, turma. Bom dia a todos. Sejam aí todos bem-vindos aqui, nossa aula aqui sobre Hyper-V. Desculpem aí o atraso, teve alguns imprevistos aqui no nosso laboratório. Então, um recadinho importante para vocês. Esse workshop aqui, a gente ia falar ali da migração de ambiente VMware para o Hyper-V. Isso, é claro, envolveria o ambiente VMware para a gente pegar essas máquinas virtuais e mover ali para o Hyper-V, a gente vê todo esse processo, mas eu acabei tendo um problema aqui com a minha máquina onde estava o ESX, a configuração do VMware. Então, o que que a gente vai fazer? Para a gente não perder esse tempo que vocês reservaram, eu sei que muitos de vocês deixaram de fazer algumas coisas para estar aqui nessa aula. O que que a gente vai fazer então hoje? A gente vai fazer uma espécie de aquecimento. Então, são coisas importantes, sim, que a gente precisa pré-validar e conhecer antes de começar o processo de migração. Então, a gente vai ver toda essa validação, o que eu preciso me preocupar, como algumas coisas funcionam dentro do Hyper-V. No próximo sábado, a gente vem com a parte aí sim da migração mesmo, com ambiente ESX, ambiente Hyper-V, e a gente fazendo essa migração. Então, hoje a gente vai focar ali nessa preparação, entender alguns conceitos de Hyper-V, né? Porque geralmente quem está saindo do VMware e indo para o Hyper-V tem um conhecimento maior em cima do VMware e às vezes não tem alguns conceitos, alguns conhecimentos necessários no Hyper-V, até depois que essa migração ocorre para administrar o ambiente e por aí vai, tá? Então, depois que a gente finalizar aqui essa aula de aquecimento, eu vou colocar lá no grupo, eu vou colocar no grupo o link para próxima semana para a gente aí sim fazer essa migração passo a passo. Combinado? Vou só compartilhar aqui com vocês que a gente vai começar entendendo aqui algumas coisas, alguns desenhos aqui relacionado à arquitetura do Hyper-V, tá? É, Só compartilhem comigo, por favor, se vocês estão enxergando aqui esse pente aqui para a gente fazer os desenhos. Se vocês estão ouvindo bem, para a gente já começar aqui com a corda toda. Então, só confirmem aí. Tudo certo. Beleza. Tá. É, Só uma perguntinha antes. Quem hoje, já o ambiente que administra, o ambiente que trabalha, quem hoje ainda está em cima do VMware? Coloca um eu aí, só para eu saber. Não, hoje o meu ambiente virtual é em cima de VMware. Eu, bastante gente. Eu, eu. Legal. Aí, beleza. Ambiente misto. Aí uma outra pergunta. Quem que hoje trabalha em cima de VMware e a empresa já está começando um movimento para migrar para o Hyper-V? Então, assim, a empresa já começou um primeiro movimento ali para fazer a migração para o Hyper-V. Já começou, estou analisando, ainda indefinido. Estou analisando, beleza, beleza. E acredito, né? Acredito eu que a maioria que está passando aí por esse processo provavelmente é por conta dos custos, né? Que aumentou aí consideravelmente quando a gente fala ali das licenças de VMware, né? Então, assim, teve um aumento depois que a Broadcom comprou a VMware, a gente acabou tendo ali na verdade, ali foi, cara, uma novidade pra gente, né? Porque, cara, aumentou demais a questão de licenciamento. E assim, cara, praticamente os recursos é o mesmo. Então, assim, no primeiro momento ali,
não fez muito sentido e hoje assim muitas empresas estão tomando essa exata ação de migrar porque os custos acabou ficando ali um pouco fora da realidade, tá? Então assim, quem a empresa que está passando por isso, quem está fazendo essas análises, entendam que isso está sendo um comportamento normal, tá? Tirando empresas de grande porte que tem um budget grande para investir em TI e tudo, beleza, eles conseguem continuar utilizando o VMware e tudo, mas pequenas e médias empresas, esses custos começaram a ficar inviáveis. Outra coisa que assim, eu sempre gosto de frisar, tá? Eu sou especialista em soluções Microsoft, então meu conhecimento sempre foi em cima de produtos Microsoft, mas seria leviano aqui da minha parte falar para vocês que o Hyper-V é melhor que o VMware, não é? O VMware ainda está um passo à frente do Hyper-V, sim. Só que o Hyper-V, nas últimas versões, melhorou e muito. Então, quem está acostumado ou já mexeu com versões do Hyper-V 2008, 2012, a partir do 2016, isso vem evoluindo a cada nova versão. A gente teve muitas melhorias relacionadas aí ao Hyper-V. E a gente vai ter também melhorias na nova versão que vai vir aí para frente, que é o Windows 7 2025. Então, a Microsoft já está divulgando algumas coisas, algumas novidades, e algumas dessas novidades estão relacionadas ao serviço de Hyper-V, tá? Aí uma coisa que eu queria, assim, também deixar bem claro para vocês, tá? Principalmente vocês que estão buscando esse tipo de migração e quer entender um pouco assim, legal. Eu tô migrando, tô saindo do VMware e tô indo para o Hyper-V, beleza, por questões de custo, só que eu também gostaria de ter as mesmas funcionalidades, os mesmos recursos que eu tenho no VMware. Então eu queria ter o mais próximo possível do que eu consigo fazer no VMware também no Hyper-V. Aqui também a gente vai ter não uma mudança, mas o que acontece? Para vocês que estão mais acostumados com o VMware, vocês vão saber o que eu estou falando. Eu tenho ali o ESX, que é ali o sistema operacional, onde eu tenho todo o core ali do hypervisor do VMware, e eu tenho algumas soluções essas soluções integradas ali com o SX me entregam funcionalidades. Por exemplo, eu tenho o vCenter ali, onde eu faço toda aquela gestão centralizada. Enfim, então eu tenho o VMware, ele tem uma camada de vários recursos que se integram aqui com o SX para me trazer uma experiência melhor, para me trazer recursos novos e por aí vai. No Hyper-V não é diferente. Só que o Hyper-V, a solução que a gente tem para ter essas configurações, esses recursos mais avançados, é o System Center Virtual Machine Manager. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer essas migrações para as empresas, principalmente empresa que já está indo ali por um grande porte, que já tem uma quantidade considerável de máquina, uma das coisas que o VMware tem que é fantástico, na minha visão, principalmente para essas empresas grandes, é a questão dele, ele olha para o hardware, então eu tenho ali o meu cluster, e o cluster composto por várias máquinas físicas, e dentro dessas máquinas físicas eu tenho as minhas máquinas virtuais. Então, o VM ele consegue olhar para aquele host físico, consegue validar que aquele host físico ele está sendo mais utilizado que os demais, e ele consegue pegar automaticamente uma máquina virtual dali e movimentar para os outros hosts que estão mais tranquilos ali relacionado a recurso, para que ele tenha ali e deixe o ambiente equalizado, para que não fique sobrecarregado a determinados hosts. E tudo isso de forma automática, sem o administrador precisar intervir. Então ele fica o dia inteiro fazendo essas movimentações a quente, né? Então não tem disponibilidade, não tem nada. Ele fica fazendo essas movimentações a quente para que ele sempre deixe os hosts equalizados para que ele não recarregue determinados hosts. No Hyper-V, né, tem muitos clientes quando usam essa funcionalidade, a primeira pergunta é, cara, eu vou ter isso no Hyper-V? E muitos desconhecem, o Hyper-V também tem essa funcionalidade, só que essa funcionalidade quando eu integro com o System Center Virtual Machine Manager. Então, muitas funcionalidades avançadas, a gente só vai conseguir utilizar quando eu tenho essa integração. Hyper-V mais System Center Virtual Machine Manager. Inclusive, a migração que a gente faz e recomenda é justamente utilizando o System Center Virtual Machine Manager. Então, eu subo ele, conecto ele no meu cluster VMware, conecto ele no meu cluster Hyper-V.
e dali eu faço a migração de um ambiente para o outro. Então, por trás, ele faz toda a parte de conversão dos discos, do VMware para o Hyper-V, então ele faz tudo de forma automática. Então, a gente sim tem muitas configurações avançadas, só que essas configurações avançadas, elas vão depender dessa integração com o System Center Virtual Machine Manager, tá? Então, assim, hoje, se a pergunta de vocês fosse, cara, eu preciso migrar, eu estou pensando em custo, mas não só em custo, eu também estou pensando em funcionalidade. O que que eu consigo fazer dentro do Hyper-V? É integrar o Hyper-V com o System Center Virtual Machine Manager, tá? Existia no passado uma ferramenta para a gente fazer migração de VMware para Hyper-V, de uma forma simples. Na verdade, ele trabalhava só convertendo o disco, que era o MCVM. Só que essa solução ela não existe mais, ela foi descontinuada pela Microsoft há um bom tempo. E hoje o que a Microsoft recomenda para fazer migração de VMware para o Hyper-V realmente é o System Center Virtual Machine Manager, tá? Então vai ser isso que a gente vai ver um pouco na próxima semana. Então, aqui, o que que eu quero trazer para vocês quando a gente fala dessa migração? Então, vamos lá. Quando eu pego o meu ambiente VMware, então imagina que ainda não estou pensando ali no meu Hyper-V, estou pensando aqui na minha solução de VMware. Eu tenho lá as minhas máquinas físicas e tenho toda a parte de conectividade. Então, tenho ali a minha parte de rede, todas as configurações, é, VLAN, as minhas redes que são integradas. Então, quando eu vou começar esse processo de migração, eu também tenho que entender, também preciso entender essa paridade das redes. Então, eu tenho que espelhar, porque o objetivo final não é eu fazer uma migração e ter que ficar mudando endereço IP, ficar mudando rede. Não, a minha ideia é que isso seja transparente. Então, eu preciso configurar, já deixar pré-configurado toda a parte de conectividade dentro do meu Hyper-V. E quando a gente fala de conectividade dentro do Hyper-V, a gente precisa entender como que o Hyper-V trabalha com redes. Então, se a gente pegar aqui um exemplo, então imagina aqui que eu tenho aqui o meu serviço de Hyper-V. Então, aqui, o meu host Hyper-V. Então, a minha máquina física ali, aonde dentro dessa máquina física, eu vou subir ali os meus serviços. E essa máquina física, ela vai ter ali atrelada com ela as interfaces de rede. Então, posso ter ali várias interfaces de rede integrada ao meu host físico. Quando a gente fala de configuração de rede, né, dentro do Hyper-V, a gente vai chamar isso de switch virtual. Então, eu tenho lá dentro do meu host Hyper-V, eu posso ter lá várias e várias VMs rodando dentro desse host. Então, aqui, por exemplo, VM, VM1, VM2 e por aí vai. Aí eu preciso fazer aqui as configurações do meu switch virtual. Quando a gente fala desse switch virtual, que é toda essa parte de conectividade dentro do Hyper-V, a gente tem três configurações diferentes para atender propósitos específicos ali de conexão. Então, eu tenho, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, que a gente vai precisar fazer esse vínculo, que seria um segundo host Hyper-V, por exemplo. Opa, 22. Host Hyper-V 2. E aqui dentro também tenho minhas máquinas virtuais. Aqui eu também tenho interface de rede e tudo mais, tá? Deixa eu só colocar aqui só para ficar bem claro aqui. Então, aqui seria a minha rede. Interface, né? Então, quando eu vou configurar toda essa parte de switch virtual de rede dentro do Hyper-V, eu preciso selecionar os três tipos que eu tenho.
quais são esses três tipos? Eu tenho primeiro o switch, que a gente fala que é o switch interno. O que seria esse switch interno? Ele cria ali uma interface de rede virtual dentro do host Hyper-V. Então, dentro do host Hyper-V, ele vai pegar aqui dentro e vai criar uma interface lógica, interface de rede lógica. E essa interface de rede lógica, ela vai ser utilizada para eu conseguir a comunicação das máquinas virtuais que estão dentro desse host. Nesse cenário, a VM1 está conectada aqui nesse switch virtual, a VM2 está conectada nesse switch virtual. Então, tudo que eu tenho dentro daquele host Hyper-V, utilizando esse switch interno, eu consigo fazer com que essas máquinas virtuais se comuniquem entre si. Então, eu consigo fazer que a VM1 acesse a VM2 utilizando esse switch interno, porque ele é um tipo de switch que vai me permitir com que as máquinas virtuais que estão dentro do mesmo host se comuniquem. E o switch do tipo interno, ele também vai permitir que eu tenha comunicação com o meu próprio host físico. Ou seja, se eu tenho um arquivo dentro do host físico do Hyper-V e eu quero que a VM1 consiga acessar esse arquivo, se eu utilizar um switch interno, eu vou conseguir, porque esse switch ele permite a conexão de todas as máquinas virtuais que estão dentro do mesmo host e o próprio host. Beleza? Esse System Safe tem custo elevado, tem como migrar sem pagar licença? Tem, tá? Você pode utilizar, é que assim, pensa, se for só para migração, beleza, você pode utilizar a versão trial, faz a migração e depois remove o System Center do ambiente, só que você não vai conseguir utilizar recursos avançados para administrar o Hyper-V, tá? Então, só para migrar, beleza. Só que se você precisar de recursos avançados que o Hyper-V nativamente não entrega sozinho, aí você vai precisar da licença do System Center, tá? Pessoal, beleza aqui essa parte do switch interno? Deu para entender? Então, isso aqui é um dos switches virtuais que a gente tem quando a gente configura essa parte de conectividade dentro do host Hyper-V. Só que esse switch virtual, a gente tem essa limitação que é a comunicação somente dentro do mesmo host e com o próprio host. Então, muitos ambientes, na verdade, a grande maioria, eu preciso me comunicar fora daquele host físico. Então, eu preciso me comunicar com recursos que não estão somente dentro do host físico, estão fora desse host. Então, esse tipo de switch, por exemplo, ele não atenderia às minhas necessidades. Eu tenho um outro switch virtual também, que é o switch virtual que a gente chama de privado. O que é esse switch privado? Ele também, assim como o switch interno, é só para comunicação dentro do mesmo host Hyper-V. Então, eu não consigo fazer essa comunicação do Hyper-V com outros recursos que estão fora desse host físico. Então, ele trabalha aqui bem parecido com o interno. Então, aqui dentro do host do Hyper-V, ele também vai criar aqui o switch virtual, e ele é um switch virtual lógico também. Só que, só que diferente do que a gente tem no switch interno, onde a gente consegue conversar entre máquinas e o host do Hyper-V, nesse cenário a minha comunicação é só entre as máquinas virtuais. Eu não tenho a comunicação com o host Hyper-V, tá? Então, qual que é a diferença do switch interno e o privado? É só uma. O privado não conversa com o host Hyper-V. É só comunicação entre máquinas virtuais.
Se eu preciso com que as minhas máquinas virtuais se comuniquem com o host físico, né, tem essa conectividade com o host físico, ou obrigatoriamente eu preciso aqui partir por um switch do tipo interno, porque o privado é conexão somente entre máquinas virtuais do mesmo host. Beleza? Entendi desses dois switches? O System Center é licenciado por Core como Windows Server? Sim. O mesmo conceito, é a licença do produto em cima de Core. Tranquilo, pessoal? Tem mais gente aí. Tá certo, podemos seguir sem dúvida, porque se tiver dúvida aqui, quando for migrar para o Hyper-V vai dar problema. É coisa que não vai se comunicar, enfim. Até aqui tá tranquilo? Beleza. Então vamos seguir. Quando eu preciso, que geralmente é o mais comum, né, o que a gente mais configura nos ambientes, quando que eu preciso me comunicar com recursos que estão fora desse host Hyper-V? Primeiro, existe uma recomendação e eu espero que no ambiente de vocês com VMware, vocês estejam configurados dessa forma, que é a alta disponibilidade. Alguém aqui que está trabalhando com VMware, o ambiente do VMware não tem alta disponibilidade? Sem vergonha, pode colocar, eu não tenho alta disponibilidade. Às vezes o pessoal não sabe o porquê é importante, mas vamos lá. Ó, o Igor já mandou na lata, eu não tenho. O que que acontece? Quando a gente fala de ambiente virtual, cara, e isso às vezes o pessoal fala, ah, mas isso é só para ambiente grande, mas não é, cara. Assim, hoje, tá? Ó, vamos lá, vou pegar aqui o exemplo do Igor e do Marcos aí, que diz que não tem essa alta disponibilidade, beleza? Então, Igor e Marcos, se hoje vocês perdessem todos os serviços da empresa, isso iria trazer problema para a empresa? Problema financeiro, problema de imagem? Isso iria trazer esse tipo de problema? Com certeza, né? E aqui todo mundo concorda, né? Independente do tamanho do ambiente. Cara, se parar tudo, meu, a empresa para. Então, quando a gente fala de virtualização de servidores, virtualização de rede, virtualização de storage, por aí vai, é praticamente obrigatório ter essa alta disponibilidade. Porque se eu deixo tudo em um host físico, se eu tiver problema com o host físico, todas as minhas máquinas vão parar de responder, vão parar de funcionar, porque eu tive problema com o hypervisor. Então, isso é praticamente obrigatório eu ter essa alta disponibilidade independente do tamanho do ambiente, porque hoje até a empresa menorzinha ali pequenininha, ela vai depender dos recursos tecnológicos. E se esse recurso estiver indisponível, eu vou ter problemas. Inclusive, pode ser problemas financeiros. Então, eu tenho que garantir essa alta disponibilidade. Aqui falando, independente do o provedor de virtualização, VMware, Hyper-V, ZenServer, por aí vai, qualquer tipo de virtualização. Então, é importante eu entender essa alta disponibilidade e a importância, porque se eu perder o host físico, não adianta quantas máquinas virtuais eu tenho lá dentro. Então, tem alguns clientes que a gente atende que, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui duas máquinas com Active Directory para eu ter redundância. Eu tenho aqui um cluster de file server. Eu tenho aqui dentro um cluster de banco de dados. E quando a gente vê rodando dentro do mesmo host físico. Então, aquele monte de cluster que a gente configurou para as máquinas virtuais, se eu perder o host físico, não adiantou de nada, porque vai cair tudo. Então, é importante eu ter essa alta disponibilidade, do Hyper-V também. E geralmente, quando a gente trabalha em um ambiente, a gente começa a dividir. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse cenário onde eu tenho dois hosts físicos, eu tenho duas máquinas do AD para eu ter ali a redundância da autenticação do Active Directory. Uma VM vai estar num host, outra VM vai estar num host diferente. Então, eu começo a dividir isso.
Aí vem essa parte da conectividade. Então, se eu tenho uma VM e um host e o par dessa VM e outro host, eu vou precisar que esses recursos se comuniquem, tá? A gente já viu que quando eu trabalho com switch interno e privado, o que ele cria aqui dentro do host físico é um adaptador lógico. Em momento algum, ele está utilizando a rede física, a minha NIC, que está conectada no meu servidor. Então, tudo isso aqui é lógico. Então, a partir do momento que há essa necessidade de eu conversar com recursos que estão fora do meu host Hyper-V, seja a comunicação entre VMs que estão em outro host físico Hyper-V, mas é uma outra máquina, ou às vezes a minha máquina virtual que está no Hyper-V precisa se comunicar com um banco de dados que é uma máquina física. Enfim, eu preciso trabalhar aqui com o switch virtual que a gente chama de externo. E diferente do switch virtual interno e privado, que eles criam essa rede lógica dentro do host Hyper-V, o externo ele já faz o link direto com a interface de rede. Então, nesse cenário, a minha máquina virtual, quando ela precisa se comunicar ali com um outro recurso que está em uma outra localidade, então nesse cenário aqui, a minha comunicação através do switch virtual externo é direto da máquina virtual com a minha interface de rede. E essa interface de rede, ela vai estar ligada ali no switch para que eu consiga me comunicar com os dispositivos dentro dessa rede. Então, vou conseguir me comunicar aqui com esse host Hyper-V, as máquinas virtuais que estão aqui dentro e também outras máquinas físicas que estão dentro daquela rede, outros dispositivos que estão dentro daquela rede. Então, são esses três tipos de switches que a gente tem. O interno, ele cria uma rede lógica dentro do host Hyper-V para comunicação das VMs e o próprio host físico. O privado, ele cria também essa rede lógica, só que é para comunicação somente das máquinas virtuais que estão dentro do mesmo host Hyper-V. E quando eu preciso me comunicar com um recurso que está fora desse host Hyper-V, eu utilizo o switch externo, porque esse switch externo é o que vai fazer o link com a minha interface de rede. Ok? Aí aqui, quando a gente fala dessa interface de rede, aí a gente tem a mesma recomendação para qualquer provedor também. Então pensa, o cenário que eu teria uma máquina física, por exemplo, que roda ali uma aplicação, um banco de dados, e eu tenho uma interface de rede para atender aquela aplicação, quando a gente fala de um hypervisor, eu estou falando que é aquela interface de rede vai precisar atender várias máquinas virtuais e vários serviços. Então, geralmente, quando a gente faz a aquisição ali de uma máquina física para ser um hypervisor, eu tenho que pensar também, né, a gente sempre pensa só na processador, memória, porque as máquinas virtuais vão consumir esses recursos, mas eu também preciso pensar aqui na minha interface de rede. Então, tem que ser uma interface de rede dentro de uma rede rápida, porque aqui são vários recursos que eu vou rodar e esses recursos saindo pela mesma interface de rede. Então, geralmente, o que que a gente tem aqui por trás? Geralmente a gente tem várias interfaces de rede, eu pego essas interfaces de rede, faço o team dela, né, para que eu aumente o meu throughput ali de rede para que atenda às necessidades dos meus recursos que estão rodando aqui dentro desse hypervisor. Ok? Aqui existe algumas configurações um pouco mais avançadas nessa parte de configuração de rede. A gente tem um recurso dentro do Hyper-V chamado de SRV IO, que é o quê? Existe essa conexão com a minha interface de rede. Só que aqui dentro do Hyper-V, eu tenho um componente aqui lógico. Então, eu tenho aqui um componente lógico também, que é o componente, quando a gente pega a camada de hypervisor, ele vai ser o componente que vai fazer o link com essa interface de rede física. Então, antes da máquina chegar
aqui na minha interface de rede, ele precisa passar por esse componente lógico. Ou seja, eu tenho ali um pequeno atraso, mas eu tenho, porque a máquina virtual precisa se comunicar com o recurso que está aqui no host 2, então precisa sair pela interface de rede. Ela primeiro, antes de sair para a interface de rede, ela precisa bater nesse objeto lógico que está fazendo o link com a minha interface de rede para que eu saia diretamente ali pela interface de rede até o destino do recurso. Essa configuração de SRV/IO, o que eu faço? Eu dou um bypass nesse switch lógico. Eu faço com que a minha máquina virtual se comunique diretamente pela interface de rede. Então, aqui eu tenho um ganho relacionado a throughput. A minha conexão ela é direta, ela não passa por nada virtual. Então, ele dá um bypass nessa camada de hypervisor que controla essas configurações de conectividade. Dá um bypass, sai direto pela interface de rede física. Então, aqui a máquina virtual, no que tange essa conexão com a interface de rede, ela vai funcionar como se fosse o próprio host físico. Então, não existe nada na camada de hypervisor, né? Então, eu tenho lá sistema operacional, hypervisor e o hardware, certo? As minhas três camadas. Então, qualquer solução de hypervisor trabalha dessa forma. Eu tenho a camada do sistema operacional, que é da minha máquina virtual. Eu tenho o hypervisor e eu tenho o host físico. Então, nesse cenário, para esse tipo de comunicação com o SRV/IO, o meu sistema operacional dá um bypass na camada de hypervisor. Ele vai direto para a camada de hardware, que é onde está a minha interface de rede. Tá? Então, é uma configuração para ambientes que exigem ali um throughput alto de rede, é uma configuração que geralmente a gente habilita para que a gente ganhe ali, principalmente relacionado a essa parte de throughput de rede, principalmente para aplicações que são sensíveis a essa parte de throughput de rede. Legal? Pessoal, essa parte de conectividade, alguma dúvida? Tá tranquilo? Que eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, tirando essa parte de conectividade. Então, lembre, isso aqui eu preciso preparar antes de começar o meu processo de migração. Então, antes mesmo de começar o meu processo de migração, eu faço aqui toda essa preparação, tá? Que eu quero agora linkar um outro recurso que geralmente é o que os clientes também sentem ali uma necessidade, que eles também perguntam, cara, eu tenho isso aqui no meu VMware, eu vou ter isso aqui no Hyper-V? Então é uma coisa também que geralmente eles geralmente também acabam pedindo ali se o Hyper-V tem essa solução. Mas tranquilo até aqui? Outra coisa que é importante, né? Eu comentei rapidamente aqui sobre essa questão de alta disponibilidade do serviço de hypervisor. Tem uma outra coisa interessante aqui por trás, para quem trabalha com um host só, para quem não tem alta disponibilidade, que é a questão de manutenção do host físico. Então, cara, aquilo ali é um host físico, tem um sistema operacional por trás. Então, eu preciso, de tempos em tempos, fazer manutenção, seja a aplicação de um patch, a aplicação de uma correção. Isso é independente se seja o Windows ou se seja o próprio VMware, porque o VMware eu também tem, o VMware também lança alguns patches, algumas correções que precisam ser aplicadas. Aí aqui entra aquele cenário. Se eu tenho só um host físico e eu preciso fazer manutenção no host físico, eu preciso indisponibilizar todas as minhas máquinas virtuais que estão dentro daquele host físico. E às vezes, as aplicações que eu tenho rodando dentro desse host físico são aplicações que trabalham ali de forma mais intensiva em horários diferentes. O que eu quero dizer? Seria muito simples se eu tivesse o meu host físico, todas as minhas máquinas virtuais dentro desse host e todas as máquinas virtuais com a mesma janela de manutenção. Por exemplo, todos os recursos, todas as aplicações que eu tenho aqui, eu posso fazer, por exemplo, final de semana. Só que isso não é a realidade para algumas empresas, porque pode ter algumas aplicações que é exatamente aos finais de semana que ela roda, ela tem uma carga maior. Então, geralmente, a gente vai ter dentro do host
várias máquinas virtuais com várias aplicações com janelas de manutenções diferentes. Só que se está tudo dentro do mesmo host físico, eu vou ter que achar uma janela porque eu vou precisar parar tudo de uma vez. Então, isso também é um problema quando a gente fala de ter um ambiente que não tem redundância, que não tem alta disponibilidade. Isso também vai me impactar na parte ali de manutenção desse ambiente. Eu vou ter que parar tudo, sendo que se eu tivesse uma alta disponibilidade, eu conseguiria fazer essa movimentação de máquinas virtuais ali entre hosts para que eu faça a manutenção daquele host específico. E quando a gente fala de VMware, a gente tem o nosso amigo vMotion. Todo mundo sabe o que é o vMotion? O Igor, e o Marcos que comentou que não tem alta disponibilidade, mas vocês entendem o conceito do vMotion? Beleza. Ó, o Diego não. Tranquilo, Diego, vamos lá. Por isso que eu pergunto, cara, para a gente ir com dúvida zero lá para frente, tá? O que que é o vMotion? Seria eu pegar uma máquina virtual que está num host físico, lá, tenho lá o meu VMware, tenho dois servidores físicos hypervisor com VMware. Seria eu pegar uma máquina virtual que está no host físico e eu movimentar essa máquina virtual para o outro host físico sem indisponibilidade. Então, indisponibilidade zero para aplicação. Isso vai ser totalmente transparente. Então, isso geralmente a gente faz quando eu preciso fazer uma manutenção. Então, preciso fazer a manutenção no host 1. Eu tenho essas duas máquinas virtuais rodando no host 1, eu não vou indisponibilizar as minhas máquinas virtuais com as minhas aplicações. Eu vou pegar essa máquina virtual e vou mover para o host 2 sem nenhuma indisponibilidade. Então, aqui a aplicação é totalmente transparente. A aplicação não para de funcionar, as conexões não param de funcionar, é tudo automático. Quando a gente vai para o Hyper-V, então isso, muitos clientes, eles acabam, e provavelmente vocês que estão estudando, a galera que está envolvida vai perguntar, legal, no VMware, eu consigo mover uma máquina virtual para outro host sem disponibilidade para eu fazer manutenção, show de bola. E dentro do Hyper-V, eu consigo? Sim. Dentro do Hyper-V, a gente tem, né, ele acaba usando outro nome, mas a finalidade é a mesma, que é um recurso que a gente chama de Live Migration. O Live Migration é o paralelo do vMotion, a movimentação de uma máquina virtual para outro host sem indisponibilidade. E assim como eu tenho com o vMotion, né? Para eu utilizar o vMotion, eu preciso ter algumas configurações específicas dentro do VMware. E dentro do Hyper-V, isso vai ser o mesmo. Então, para eu fazer essa movimentação de máquinas virtuais entre hosts diferentes, não é chegar lá e já está funcionando. Eu preciso fazer algumas configurações, eu preciso ali estabelecer essa comunicação para que eu consiga fazer essa movimentação a quente, sem disponibilidade. Quando a gente fala de Hyper-V, o Live Migration ele vai estar associado aqui com a criação do meu cluster Hyper-V. Então, eu preciso de um cluster Hyper-V. Para eu fazer o Live Migration, eu crio um cluster. O cluster vai ser a junção das duas máquinas para que elas passem a se comunicar e para que eu consiga movimentar essas máquinas virtuais sem disponibilidade. Então, eu preciso de um cluster Hyper-V. No Hyper-V, ele também pode ser automatizado ou somente manual. Aqui é aquilo que eu comentei no começo. Existe a opção de fazer isso automático, assim como o VMware. Só que para eu fazer isso automático, eu dependo do System Center Virtual Machine Manager, tá? Eu consigo fazer o Live Migration sem o System Center Virtual Machine Manager, só que aí é um Live Migration manual, tá? A não ser que eu automatize isso via script. Então eu posso, eu tenho aqui uma manutenção para fazer no Hyper-V, e eu preciso movimentar todas essas máquinas virtuais para outro host no horário tal. Então, eu posso criar um script, rodo o script e ele faz isso para mim. Só que aquele recurso que a gente tem dentro do VMware, onde ele fica olhando para as minhas máquinas físicas e fica movimentando automaticamente as VMs para deixar equalizado o consumo dos hosts físicos,
No Hyper-V, eu só vou conseguir isso utilizando o System Center Virtual Machine Manager, tá? Legal. Então, ó, Live Migration, eu preciso primeiro criar um cluster Hyper-V. Quem já está mais acostumado com o cluster Hyper-V, quando eu trabalho com um cluster, eu preciso aqui de um componente que vai ser o meu disco compartilhado. Então precisa ser um disco compartilhado. O cluster ele só trabalha com disco compartilhado. E aqui, quando a gente fala de disco compartilhado para o cluster, aí aqui, independente se é Hyper-V ou não, quando a gente fala disco compartilhado para o cluster, não é eu ir lá, botão direito no disco e compartilhar o disco para acessar via barra barra. Não, aqui eu estou falando de um disco onde eu posso ter mais de uma máquina conectando nesse disco simultaneamente para fazer leitura e um de cada vez fazendo a escrita. Então, isso que é um disco compartilhado por um cluster. Ok? Então, para eu criar um cluster Hyper-V, eu preciso de um disco compartilhado. Geralmente, esse disco compartilhado é um disco que está numa storage. Então, eu tenho lá minha storage, crio uma alum dentro daquela storage e apresento para o meu cluster Hyper-V. A partir do momento que eu apresento isso para o meu cluster Hyper-V, as duas máquinas físicas do Hyper-V passam a enxergar esse mesmo disco compartilhado. E o que que eu vou ter dentro desse disco compartilhado? As minhas VMs, os arquivos de configuração e o disco virtual das minhas VMs. Então aqui a gente começa a ligar os pontos. Ah, beleza. A minha máquina virtual está aqui, eu preciso movimentar ela para cá. Aí eu tenho o cluster. O cluster enxerga o mesmo disco. Então, os discos que estão as configurações da minha máquina virtual, os discos da minha máquina virtual, tanto o host 1 quanto o host 2 têm acesso. Então, aqui já começa, opa, mas é por isso que ele consegue acessar esses recursos, porque o disco é o mesmo. Então, beleza, é isso mesmo. Só que aqui a gente tem um probleminha. Hyper-V réplica também precisa de um storage enxergar outro disco? Não. O Hyper-V réplica é a cópia daquela informação para um outro local. Não é o mesmo dado sendo enxergado para dois hosts, tá? É uma cópia daquela informação para o outro lado. Então, se eu tenho uma VM que tem 1 TB. Se você utilizar o Hyper-V, pensando em armazenamento, volumetria, se você tem o Hyper-V réplica, você vai ter a VM, só que ela vai ter 2 TB. Um no ambiente normal e um no ambiente réplica. Então, é uma cópia dos dados. Aqui não. Aqui no cluster, utilizando esse disco compartilhado, é a mesma informação sendo utilizada por mais de uma máquina. Beleza? Deu para entender, pessoal? Só para contextualizar aqui, essa pergunta do Igor, esse Hyper-V réplica é um recurso que a gente tem no Hyper-V, geralmente utilizados para cenário de disaster recovery. O que é um cenário de disaster recovery? Eu tenho o meu data center primário, data center da minha empresa, e eu quero me proteger. Então, a empresa ela precisa de uma proteção caso ocorra um problema com o data center. Então, a empresa que precisa de um cenário DR. Qual que é a ideia por trás dela? Se eu tiver um problema com o meu data center, o meu negócio não pode parar de funcionar. Ele tem que continuar funcionando. Às vezes não é tudo, né? Quando a gente fala de site DR, isso aqui é extremamente importante. Inclusive, eu queria fazer uma aula só falando disso aqui, porque tem muita gente que acha assim, o site DR é a cópia do que eu tenho no site principal para um segundo site. Nem sempre. Porque quanto mais recursos eu preciso colocar no site DR, mais caro vai ficar a solução do site DR. Então, geralmente, o que que as empresas fazem? Ela olha para dentro do ambiente, e dentro do ambiente, isso não vem de TI, tá? Só de TI. Isso tem que tem que ser uma decisão tomada em conjunto com áreas de negócio, porque o pensamento é o seguinte: eu tenho aqui toda a minha estrutura no site principal. Se esse site parar, eu vou perder todas as minhas aplicações. Quais são as aplicações que são essenciais para o meu negócio não parar de funcionar? Quais são as aplicações que precisam estar rodando o mais rápido possível, caso haja um problema no data center inteiro? Quais são as aplicações que precisam estar rodando o mais rápido possível? Então, às vezes, não são todas as aplicações. Então, às vezes, cara, isso aqui não precisa. É claro que eu vou precisar restaurar em algum momento, mas não precisa ser tão rápido. Então, geralmente, quando a gente fala de site DR,
não necessariamente é levar tudo que eu tenho no meu ambiente, no meu data center primário, para o data center DR. É levar o que é essencial para o meu negócio não parar de funcionar. Ok? Então, esse Hyper-V réplica, o que que é? Eu copio as minhas máquinas virtuais de um host Hyper-V e eu levo essas configurações para um outro host Hyper-V. Se eu tiver problema com esse host Hyper-V, eu perdi ele, eu tenho ali a cópia dessas informações para outro host. Só que aqui, pegando essa questão que o Igor comentou, cara, isso aqui é outra coisa que é essencial. Hyper-V réplica, ele não é utilizado para replicar dentro do mesmo site, dentro do mesmo data center. Porque para isso eu tenho um cluster. Por que que eu vou usar o Hyper-V réplica, sendo que eu tenho o cluster? E o cluster, olha a economia que eu vou ter de espaço, porque se eu utilizar o Hyper-V réplica para replicar os dados dentro do mesmo site, eu estou duplicando as informações da minha máquina virtual. Então, eu estou utilizando o espaço de armazenamento sem necessidade. Então, para isso, eu tenho o cluster. O Hyper-V réplica é quando eu preciso replicar essas informações para uma outra localidade. Geralmente, um outro data center que está, inclusive, fisicamente distante do data center principal. Justamente pensando, cara, uma catástrofe ali aconteceu e o meu ambiente precisa continuar rodando. Então, sei lá, aqui um exemplo besta. Meu site principal em São Paulo, com o meu cluster Hyper-V ali, e eu copiando as principais informações para um segundo data center que eu tenho. Então, aqui, quando eu falo data center, é a infraestrutura de data center mesmo, rodando em uma outra localidade, por exemplo, o Rio de Janeiro. Se eu tiver problema em São Paulo, eu consigo subir os meus recursos num segundo site. Então, esse é o Hyper-V Replica. Ele fica replicando as informações da máquina virtual do site principal para o site réplica. Então, é uma cópia ali que ele fica sincronizando. Então, a VM, eu vou colocando novos dados, ele vai sincronizando isso para mim, para o site DR. Tá? Então, isso é o Hyper-V Replica. Então, só para deixar contextualizado aí essa questão, né? Como o Igor comentou do Hyper-V Replica, tá? Mas sempre lembre, apesar de ser possível utilizar o Hyper-V Replica dentro do mesmo data center, não é o propósito dele. O propósito dele é quando eu preciso copiar isso para um site de disaster recovery. Legal? Ah, é o que é feito aqui na nossa empresa, site DR externo com o que é crítico. Exatamente, porque assim, quanto mais recursos você precisa colocar no site DR, mais caro vai ficar a solução. Então, geralmente, as empresas olham e falam, não, vamos levar só o que é extremamente crítico. Levei o que é crítico, aí beleza. A réplica, o bacana seria colocar no Azure. Dá para fazer, tá? Existe o Azure Site Recover, né? Eu consigo utilizar esse Azure Site Recovery como site DR para as minhas máquinas virtuais do Hyper-V. Então, aqui é aquele cenário. Pô, eu não tenho um segundo data center. Para mim é importante manter as aplicações funcionando, para o meu negócio é importante, só que eu não tenho um outro data center e eu não tenho budget para construir esse outro data center. Problema zero, uso o Azure para isso. Então, o Azure vai ser o seu site DR. Se um dia você tiver problema no seu site principal, você vai ter a cópia dessas informações dentro do Azure. Beleza? E o que que roda de hypervisor dentro do Azure? Hyper-V. Por isso que o Hyper-V ele vem evoluindo muito. Porque, cara, é o que roda dentro do Azure. As máquinas virtuais que eu crio dentro do Azure, eu crio em cima do Hyper-V. Então, o que que a Microsoft geralmente faz? Ela lança uma funcionalidade, ela lança uma funcionalidade nova para o Azure. Ela vê se essa funcionalidade nova faz sentido para o ambiente on-premise e traz esse recurso para o ambiente on-premise. Por isso que o Hyper-V ele vem evoluindo muito desde que a Microsoft lançou o Azure. Porque é o que ela usa de hypervisor. E ela precisa sempre estar trazendo recursos novos, recursos modernos, para que as empresas possam fazer a gestão das suas máquinas virtuais. Ela pega o que faz sentido dessas novas funcionalidades e acaba trazendo para o ambiente on-premise. Quer ver um exemplo clássico? Não é Hyper-V, mas a ideia é a mesma. Vocês já ouviram falar da versão do Windows Server 2022? Windows Server 2020. É só no. Isso eu só tenho no VMware, tá? Eu só tenho no Azure. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho uma imagem para o ambiente on-premise para isso. É só uma imagem exclusiva do Azure. Mas vocês já viram que dentro do Azure eu consigo criar uma máquina virtual com uma imagem Windows Server 2022 Hot Patch? Alguém já viu isso? Windows Server 2022 Hot Patch.
ou já ouviu falar, enfim. O Ronan já resumiu, top. Cara, o que é essa versão? É a versão onde eu consigo. Cara, qual que é o principal problema de manutenção de uma máquina com Windows? É a. Não porcaria, porque ajuda a deixar o ambiente mais seguro, mas é os patches que a Microsoft lança na segunda terça de cada mês. Então, cara, cada segunda terça de cada mês tem lá uma lista de atualização que precisa ser aplicada para o sistema operacional. E a maioria dessas atualizações, elas envolvem o restart da máquina virtual. Então, aqui entra tudo naquela parte de janela, aplicação que não pode ficar indisponível. Então, acaba virando aquela bagunça. Você pega um ambiente que tem 5.000, 10.000, 20.000 servidores Windows, cara, para você fazer a gestão para aplicação desses patches, cara, é complicado, porque exige o restart e, por mínimo que seja, existe uma parada daquela aplicação que está rodando naquela máquina. Então, isso aí acaba sendo uma bagunça. E essa versão, essa imagem do 2022, que é exclusiva do Azure, ou seja, eu só consigo utilizar em máquinas virtuais dentro do Azure, ele tem essa parte de hot patch, onde ele faz a atualização dos patches a quente, sem precisar reiniciar o sistema operacional. E ele utiliza uma tecnologia por trás, que assim, é outra coisa que na época, né? Graças a Deus, isso já faz um bom tempo, que tinha que ficar fazendo gestão de patch. Era uma outra coisa que eu achava absurdo, um patch que às vezes tinha 100 mega, cara, às vezes para instalar demorava 15 minutos, né? Lembra aquela barrinha ficava lá e parecia que aquele negócio nunca acabava. Esse hot patch, ele melhorou essa velocidade em até 99%. Você põe para instalar um patch, cara, é muito rápido. É muito rápido. A Microsoft fez um evento o ano passado e ela pegou um lab para fazer essa comparação. Uma máquina virtual sem o hot patch e outra com hot patch, os mesmos patch. Cara, enquanto a outra terminou em questão de 10 segundos, a outra ficou ali quase 20 minutos para finalizar a instalação dos mesmos patches. Então a gente ganha em relação à performance e o principal que eu não preciso ficar reiniciando a máquina. Então isso é legal. Por que eu quis fazer esse paralelo? Porque esse recurso, lembra, 2022 Hot Patch, só Azure. Só que eu vou ter esse mesmo recurso na nova versão do sistema operacional para eu fazer no ambiente on-premises. Então o Windows Server 2025 vai vir com a função de Hot Patch. Olha que da hora. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque a Microsoft fez melhorias no Hyper-V dentro do Azure e vai trazer algumas dessas melhorias para o Hyper-V 2025 também. Então, cara, a tendência é que o Hyper-V sempre evolua muito rápido, justamente porque é a solução que a Microsoft usa dentro do Azure. Beleza? Então, só essa aspa, só para vocês entenderem essa questão de evolução. Que primeiro, geralmente, a Microsoft faz dentro do Azure, e o que faz sentido, ela vai trazendo para o nosso ambiente on-premise. Finalmente, né, Igor? Cara, finalmente. Beleza, vamos continuar aqui, então, essa parte aqui dessa movimentação a quente. Então, eu preciso do cluster Hyper-V. O cluster, ele precisa trabalhar com um disco compartilhado, que é dentro desse disco compartilhado que eu vou ter as minhas máquinas virtuais. Só que aqui, porque pensa assim comigo, se eu estou movimentando uma máquina virtual de um host para outro, cara, imagina só. Meu, às vezes quando a gente para pensar nisso, não sei se vocês chegaram às vezes parar, pensar, falar, cara, como a tecnologia é algo maravilhoso, cara. Como que ele consegue pegar uma máquina virtual que às vezes tem teras e teras de informação, movimentar para o outro lado sem disponibilidade, cara? Como que isso é possível? Uma máquina gigantesca, como que ele consegue fazer essa mágica por trás? Uma das mágicas é que o disco onde essas informações estão é o mesmo disco para todos os servidores. É o mesmo. Só que eu só posso ter como acesso à leitura e escrita desse disco uma máquina de cada vez. O que isso significa na prática? Se eu simplesmente configurar o meu cluster Hyper-V, subir os discos compartilhados e colocar as minhas máquinas virtuais desse disco compartilhado, quando eu for movimentar a máquina VM1 para o host 2, o que ele precisa fazer por trás?
Ele precisa desmontar o disco desse host físico, desmonta o disco, porque ele não vai ser mais o servidor que vai ter acesso de leitura e gravação. Ele desmonta o disco das máquinas virtuais, monta os discos virtuais no outro servidor e beleza. Aí ele só faz a movimentação final do que está em memória, do que está em processamento naquele momento. Só que essa questão de desmontar o disco de um lugar e montar no outro leva um pouquinho de tempo. Então, isso aqui no passado, a gente chamava isso de Quick Migration. Que seria esse Quick Migration? É a migração de uma máquina virtual de uma máquina física para outra, só que com indisponibilidade. Aqui tinha uma indisponibilidade. Pequena, mas tinha. Por que pequena? É justamente esse processo de desmonta o disco de um servidor e monta o disco no outro. Então, a aplicação, durante esse processo, ela ficava indisponível. Pouco tempo, mas ficava. Só que aqui, aquela que a gente já sabe, tem aplicação que não pode ficar um segundo indisponível. Então, o Quick Migration trazia problemas. Né? Primeiro, isso aqui é um recurso bem antigo, é quando o Hyper-V nasceu. Como que a gente fazia para jogar a máquina virtual de um lado para o outro? Era o Quick Migration, não tinha outra solução. Só que aí a Microsoft viu que aquilo não atendia, e o VMware já tinha o vMotion sem disponibilidade. Só que qual era a grande vantagem que o Hyper-V na época não tinha e o VMware tinha? Cara, para mim é o que a VMware ainda ganha da Microsoft, que é o bendito dos nossos Data Store. A parte de armazenamento do VMware, cara, é uma solução extremamente fantástica. Como a VMware gerencia esses discos, onde a gente coloca as nossas máquinas virtuais, é coisa de outro mundo. Para mim, é o que deixa a VMware na frente do Hyper-V ainda é o Data Store e algumas coisas de rede. Tá? Mas aquilo, eu consigo equalizar a questão de rede utilizando o System Center Virtual Machine Manager. O Data Store, o que a Microsoft trouxe? Aí aqui, sem precisar do System Center Virtual Machine Manager. Então a Microsoft olha para dentro e fala, cara, a gente precisa de uma solução que eu faça a migração de uma máquina virtual para outro lado sem indisponibilidade. O Quick Migration é fantástico, foi legal, só que esse processo de desmonta o disco de um lado e monta no outro não está dando certo, está trazendo indisponibilidade para a aplicação. Aí a Microsoft desenvolveu um recurso, que é um recurso muito, muito utilizado hoje. Então, cara, sobe cluster Hyper-V, a gente já sobe com esse recurso, que é esse recurso que vai me permitir o Live Migration. Então, até aqui, ó, eu tenho o Quick Migration. Então, eu ainda tenho isso hoje. Se eu fizer só essa configuração, eu tenho o Quick Migration. Movimentar uma máquina virtual de um host para o outro, desmonta o disco, monta no outro e movimenta a máquina. Então, eu tenho um período de indisponibilidade. Para contornar isso, a Microsoft desenvolveu uma solução que a gente chama de CSV. É o Cluster Shared Volume, CSV. Qual que é a vantagem desse CSV? A partir do momento que eu habilito ele dentro do meu cluster. Essa aqui é uma configuração que eu faço dentro do meu cluster. Eu subo o disco compartilhado. Quando eu subo o disco compartilhado para dentro do meu cluster, eu vou lá e falo, ó, eu quero que esse disco compartilhado seja um CSV. Quando eu habilito o CSV, ele vai pegar esse disco e ele vai montar no host 1. Então, ele vai lá, CSV. Lembra, é o disco onde estão as configurações da minha máquina virtual. Ele vai montar no servidor 1. Lembra, sem o CSV, o disco está montado aqui. Esse cara não enxerga essas informações. Ele tem acesso ao mesmo disco, só que eu posso ter como o dono escrever nessas informações uma máquina de cada vez. Então ele acessa o mesmo disco, só que um de cada vez. Por isso que ele tem que desmontar e montar. Quando eu habilito o CSV, eu passo a enxergar esse disco no host 1 e no host 2 ou outros hosts que eu tenho no ambiente. Então agora eu tenho um acesso simultâneo no mesmo disco. Só que aqui eu continuo tendo, porque não tem como duas máquinas escrever no mesmo disco, senão eu vou ter corrupção de dados. Eu continuo tendo
uma máquina com leitura e gravação de cada vez, que é onde a máquina virtual está rodando. Então, a máquina virtual não vai rodar em dois hosts diferentes, ela roda em um de cada vez. Então, se ela está rodando aqui no cluster 1, as duas VM. Então, esse cluster, essa máquina dentro do cluster, é ela que tem acesso de leitura e gravação dentro do CSV, dentro das informações das minhas máquinas virtuais. O cluster 2, ele enxerga esse disco. Então, esse disco, se eu abro lá o Windows Explorer, eu enxergo esse disco também. Só que eu não consigo escrever, mas eu enxergo esse disco. Na verdade, eu consigo escrever. É que por trás, ele utiliza aqui um recurso novo do SMB 3.0, onde ele consegue, né? Quando eu vou escrever aqui, ele por trás encaminha lá para o Hyper-V 2 e ele escreve. Mas para mim é como se eu estivesse escrevendo aqui dentro. Então, se eu, por exemplo, chegar no Hyper-V Host 2, eu tenho um CSV com as minhas máquinas virtuais. Então, o host 1 é o que está escrevendo. Se eu abrir no host 2, eu vou enxergar tudo isso. E se eu criar um novo disco, eu vou conseguir. Só que por trás ele está fazendo todo esse mapeamento. Ele está escrevendo aqui do outro lado, tá? Então, a partir do momento que eu tenho os dois hosts com os discos montados, aí aqui é o segredo do Live Migration, os discos montados para os dois hosts físicos, quando eu preciso movimentar essa informação para cá, eu não preciso mais desmontar e montar disco. Aqui é só a cópia da informação mesmo. Então ele começa, é o movimento, ele joga a máquina para lá, já começa a rodar e vai copiando só o que teve ali, o que está em processamento naquele momento, o que está em memória, copia para lá. Só que isso, quando a gente dá um ping, por exemplo, às vezes não perde nenhum pacote. É a mesma coisa que o VMware. Aqui a tecnologia por trás acaba sendo bem parecida, tá? Então é assim que eu trabalho com o cluster Hyper-V. E é essa configuração do Live Migration junto, né, com o CSV, que vai me permitir que eu tenha a funcionalidade do vMotion que eu tenho no VMware. Essa movimentação a quente de máquinas virtuais entre host físico sem nenhuma indisponibilidade. Tá? E lembrando, Live Migration eu não preciso do System Center Virtual Machine Manager. Isso é do próprio Hyper-V. O que eu preciso do System Center Virtual Machine Manager é se eu precisar ficar fazendo esse Live Migration automaticamente para equalizar o consumo dos meus hosts físicos. Aí o System Center que vai fazer esse trabalho, porque ele precisa ficar olhando para cada um dos hosts. Ah, esse host aqui, cara, pô, esse host tem 50 máquinas virtual e os outros têm 5 máquinas virtual, tem alguma coisa errada. Então vamos equalizar isso. Aí ele faz esses Live Migration automaticamente. Beleza, turma? Deu para entender aqui essa parte de alta disponibilidade? Migrei de storage. O Hyper-V tem um storage vMotion? Tem. Eu consigo também fazer a movimentação só de disco, tá? É que aqui vai depender um pouco é, de onde isso está armazenado, tá? O que seria esse vMotion dentro do Hyper-V? Ah, eu tenho o meu CSV, e o meu CSV eu tenho os meus discos que foram apresentados. Aí eu preciso, agora migrei de storage, essas informações estão em outra storage. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro montar o meu CSV desse novo storage, e a partir do momento que eu movimento, aí eu faço o vMotion, só do storage. Então eu pego só a informação de disco, tiro de um CSV que está no storage antigo e levo isso para o storage novo. Beleza, Ramon? Não sei se foi isso a sua pergunta, tá? Mas é eu levar o meu CSV que está no storage para o outro storage. Só que para isso eu preciso do novo storage já montado. Show de bola. Pessoal, tranquilo aqui essa parte do Live Migration? Deu para entender? Show de bola. Show. Agora, só para a gente setar um pouco de expectativa, tá? Na nossa, na nossa, na nossa aula do próximo sábado, que a gente vai falar de migração, a gente não vai montar esse cenário, né? Aqui eu só quis dar um overview para vocês, porque lá a gente vai tratar de migração, é migrar de um lugar para o outro,
tá? Então a gente não vai montar isso aqui, porque isso aqui é outra coisa. Aqui a gente não está falando de migração, aqui a gente já está falando de configuração mesmo, tá? Tem essa função do CSV no 2012? Tem. A partir de 2012 a gente já tem o CSV, tá? A melhor prática ainda é deixar uma VM por LUM, ou podemos colocar várias VMs por LUM igual. Cara, aqui, o Felipe, vai depender muito do seu storage, a performance que ele tem. Mas geralmente esses storages mais novos, modernos, principalmente esses storages que já é SSD, tudo, cara, não tem problema você colocar dentro da mesma LUM, vamos chamar dentro do mesmo CSV, várias máquinas virtuais, não tem problema. Então, você pode criar um aluno no seu storage, apresenta para o cluster e monta isso como um CSV. Dentro desse CSV, você pode ter várias máquinas virtuais. Tudo vai ter, tudo, a gente vai tomar essa decisão baseada ao throughput não, né? I/O que eu tenho no meu storage. Se o I/O que eu tenho no storage atende essa necessidade de ter várias máquinas virtuais dentro da mesma LUN, manda bala. Então, por exemplo, eu já tenho isso dentro do VMware, lá no meu Data Store. Cara, manda bala. Pode criar um CSV e colocar todas as máquinas virtuais dentro do CSV. Porque aqui, o que tem a ver não é a tecnologia, é o I/O que o storage me entrega. E o I/O que o storage entrega é o mesmo, seja para VMware, seja para Hyper-V. É o mesmo. Beleza? Respondido? Mas quando faz o live migration de uma VM e as outras estão em outro host físico, o I/O vai via SMB, isso, vai via rede, tá? Na verdade, ele não faz isso utilizando o protocolo SMB, tá? O SMB, ele é uma configuração que eu tenho por trás dos meus CSVs, para que eles saibam quem é o owner daquele recurso. Se ele precisar escrever alguma coisa, ele tem que enviar para o owner primeiro. Então, o SMB vai trabalhar nessa camada, tá? Só que a cópia de uma VM de um lado para o outro não é utilizando um barra barra, que é o que o SMB faz. Não, aqui é o próprio recurso do cluster que faz essa movimentação de máquina virtual, tá? Porque lembra que não é cópia de dados, porque eu tenho os dados já. Aqui é só eu mudar o owner. O owner dessa VM era o host 1, agora é o host 2. Esse CSV, quem escrevia, a máquina VM1 que está nesse CSV, quem escrevia era o host 1, agora é o host 2. É o que ele faz por trás. Ele não precisa copiar dados, porque o disco é o mesmo. Tá bom? A única coisa que ele copia, que aí é o Hyper-V que faz isso por trás, beleza, eu peguei a VM1 e estou movimentando essa para o host 2. Só que acontece, essa VM ela tá rodando, então ela tá processando, tem coisas ali em processo. Aí a gente entra naqueles conceitos de threads, enfim. Então tem tudo aquilo rodando, coisas que estão em memória. Então isso ele copia por último, tá? Por isso que o processo ele é muito rápido. Ele só copia o que está em memória, porque o dado ele já tem, tá? Mas é igualzinho, o VMware trabalha com a mesma, o conceito é o mesmo. Movimenta, a informação ele já tem, o que ele precisa é do que está sendo alterado naquele exato momento, o que está sendo processado. Copia para lá, desliga aqui e já está funcionando lá do outro lado. Desliga assim, né? Esse não é mais o owner é o outro recurso, e agora a máquina está rodando no host 2 aqui, por exemplo. Beleza? Então aqui, pessoal, isso aqui, então no próximo sábado a gente vai ver a parte de migração. Então a gente não vai falar de cluster, não vamos montar nada disso. O que a gente vai ter é o SX, o Hyper-V, o System Center Virtual Machine Manager, migrando essas informações do Hyper-V, do VMware para o Hyper-V. Agora, onde que a gente vai ver tudo isso aqui, toda essa criação, toda essa construção, essa parte de switch virtual, essa parte de configuração de cluster, a habilitação do Live Migration, entender como o CSV funciona, entender como utilizar o System Center Virtual Machine Manager para configurar e gerenciar o ambiente do Hyper-V, ou seja, ali um treinamento mais completo. A gente vai ter no próximo, deixa eu pegar a data aqui que eu sempre esqueço, o próximo começa dia 11 de abril, vai ser numa quinta-feira.
partir do dia 11 de abril, a gente vai ter a nossa certificação especialista Hyper-V com System Center Virtual Machine Manager. Então, é dentro desse treinamento onde a gente vai passar por tudo isso aqui, só que na prática. Então, a gente vai subir. Ah, como que eu instalo o Hyper-V? A gente vai instalar o Hyper-V. Como que eu crio esses suítes virtuais? A gente vai criar os suítes virtuais. Como que eu subo máquina virtual dentro do Hyper-V? A gente vai ver as opções. Como que o Hyper-V trabalha com disco? Né? Tem vários discos diferentes. A gente vai passar por cada um desses discos. Como que eu adiciono alta disponibilidade? Então, como que eu crio o cluster do Hyper-V? Criei o cluster? Legal, vamos ver o Quick Migration funcionando? Vamos. Ó, teve uma indisponibilidade aqui. Legal. Vamos eliminar essa indisponibilidade configurando o Live Migration? Vamos subir o CSV? Vamos fazer tudo isso na prática. Legal, já tenho o meu ambiente aqui do Hyper-V construído, já entendi como funciona, como administra. Agora vamos colocar uma administração mais avançada utilizando o System Center Virtual Machine Manager? Vamos subir o System Center, vamos configurar o System Center, vamos habilitar os recursos mais avançados para fazer a gestão do host Hyper-V. Então, tudo isso a gente vai ver dentro dessa certificação especialista Hyper-V com System Center Virtual Machine Manager. A gente já vai utilizar a última versão do Hyper-V, que é o Windows 7 2022, e a última versão do System Center, que também é 2022. Então, a gente vai utilizar aí o que tem de mais moderno hoje para fazer a gestão e a configuração ali do Hyper-V dentro do nosso ambiente. Essa certificação vão ser 3 dias, então vai ser dia 11, dia 12, uma quinta e uma sexta, e depois a gente dá uma pausa e volta na outra quinta. Então vão ser 3 dias para a gente entender do básico, desde a criação do Hyper-V até recursos mais avançados como Live Migration, e também a utilização do System Center Virtual Machine Manager para fazer a gestão de tudo isso, tá? Esse treinamento a gente fez há umas 2 semanas atrás a pré-venda dele. Nessa pré-venda, o valor de investimento era 297 ou 12 parcelas de 29,70. Aí a gente virou para o primeiro lote, que aí foi para 597 ou 12 parcelas de 59,70. Só que para vocês que estão aqui ao vivo, num sábado, né? Não é para qualquer um, no sábado, né? Querendo aprender mais, querendo estudar. E quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto, né, de dar preferência a essa galera que eu sei que está engajada, que quer aprender. A gente decidiu para vocês, para quem finalizar a inscrição enquanto a gente está aqui ao vivo. Então, depois que a gente encerrar aqui essa condição, ela também vai embora junto com a gente aqui. Mas a gente decidiu voltar com esse valor de pré-venda. Então, ao invés de pagar 597, o valor sai 297 e pode ser dividido em até 12 vezes de 29,70. Você vai ter acesso aos 3 dias ali da certificação. Todo o conteúdo vai ser gravado. Então, se vocês precisarem revisitar esse conteúdo posteriormente, ou se vocês perderem alguma das aulas ao vivo, vocês vão ter acesso a essa gravação vitalícia, para que vocês possam assistir sempre que vocês quiserem. E também a gente vai ter o certificado de conclusão dessa certificação, tá? Eu vou colocar aqui no chat o link já com esse desconto aplicado, então de 597 por 297. Então, enquanto a gente está aqui, né, eu quero ver ainda algumas dúvidas aqui de vocês. Então, enquanto a gente ainda está aqui, esse cupom permanece. Depois que a gente encerrar aqui, esse cupom ele expira automaticamente. Beleza? Turma, agora eu quero saber as dúvidas de vocês, tá? Pode ser qualquer dúvida, tá? Ah, eu estou migrando aqui não só do que a gente viu, pensando no cenário como um todo. Ah, eu estou migrando aqui, como que vai ser? O que que eu tenho que me preocupar? Então, aqui, dúvidas gerais para eu poder ajudar vocês nesses próximos passos aí. Ou se tiver alguma dúvida, eu não entendi como que vai ser essa certificação. Vocês podem também perguntar aí para que a gente possa ir tirando essas dúvidas, tá? O Ramon, ó, já garantia a minha vaga. Isso aí, Ramon. Isso é bem legal, tá? Pouquíssima gente, pouquíssima mesmo, sabe utilizar o System Center Virtual Machine Manager. E como eu comentei com vocês, possa ser que essas migrações que vocês vão fazer hoje ou possam vir fazer no futuro, as empresas vão querer que tenha os mesmos benefícios no VMware eu tenho no Hyper-V, independente se isso vai ficar um pouco mais caro, tá? Mas eu já adianto. Ah, mas eu vou colocar o System Center Virtual Machine Manager no meu ambiente. Vai ficar o mesmo valor que eu teria do Hyper-V, do VMware? Lógico, continua muito mais barato.
Primeiro porque o Hyper-V é gratuito, né? Eu não pago para ter o Hyper-V. O que eu vou ter que pagar nesse cenário é para ter o System Center Virtual Machine Manager. E a licença dele é infinitamente menor do que o VMware. Venho de Linux, mas estou querendo aprender Microsoft. Isso aí, cara. É bom, assim, eu sempre recomendo isso, né? A partir do momento que você começa a dominar alguma solução, seja qual for, você já está muito confortável com ela, tá na hora de você aprender outra coisa. Você não pode ficar limitado só naquilo, né? Pá, pá, pá. Nessa imersão, tem algo de alta disponibilidade de VM? Sim, Thiago, a gente vai montar essa estrutura que está aqui, ó. Então a gente vai subir o nosso ambiente em alta disponibilidade, porque como eu falei no começo, cara, alta disponibilidade de ambiente virtual é praticamente obrigatório. Então a gente vai montar isso aqui, ó. A gente vai subir o cluster, a gente vai ver o Quick Migration funcionando, por que que ele tem essa limitação. Vamos subir o CSV para fazer o Live Migration. Então a gente vai configurar tudo isso aqui na prática, tá bom? O System Center é mais ou menos qual o valor? Cara, que aqui vai depender muito do que tem empresas que têm contrato com a Microsoft e tudo. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar uma média de valor. O System Center, Virtual Machine Manager. Mas eu acho que não chega a R$ 2.000 a licença. Machine Manager Price. Deixa eu ver aqui o que que ele dá aqui de um valor meio que padrão aqui. Pá, pá, pá. Nossa, ele nem trouxe. Price. Não, aqui é o outro. Peraí que eu tô vendo se eu acho aqui, tá? É que aqui ele tá falando que existe uma licença que a gente pode usar, que System Center, não sei se vocês conhecem, é uma suíte de produtos, né? E uma dessas suítes é o Virtual Machine Manager. O que ele está mostrando aqui é se fosse contratar a suíte inteira. Seria US$ 3.600. Só que aqui é a suíte inteira, não é só o, não é só o Virtual Machine Manager. Deixa eu ver aqui se. Vocês têm aqui ó, também ó, o ambiente inteiro. Operation System, tal, 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 Windows Server Container, tal, tal, tal. Aqui, ó. Tá, aí tem que ver, tá, pessoal? Aqui é uma média, tá? Porque assim, aí tem que entrar em contato com o parceiro, dependendo do parceiro, tem desconto, não tem, por aí vai. Mas aqui ele tá falando a partir de US$ 1.300. É isso mesmo, US$ 1.323. Beleza? Uma média, pode ser mais barato, pode ser mais caro. Show de bola, Ramon. Vou colocar lá no portal, tá, o Felipe? É, que aí vai depender, né? Uns 10.000. É que aí vai depender do parceiro, como que é feito. Mas eu acho, cara, por projetos que a gente fez recente, eu acho que não chega a 10.000, não, tá? Mas assim, cara, algumas empresas que a gente. Algumas empresas que a gente ajudou, assim, cara, o que a gente ouviu de economia.
tipo, foi coisa, cara, de 10, 15 vezes mais barato, assim, tipo, uma diferença muito grande, mesmo utilizando o Virtual Machine Manager. Então, assim, cara, é um custo bem menor. Aí, para aqueles que não precisam, né, desses recursos mais avançados, que às vezes, assim, tem muita empresa, né, que a gente ajudou nessa migração, eles pagavam pela licença do Verme, só que não usava todos os recursos. Então, quando a gente foi levar isso pro Hyper-V, cara, você precisa disso? Cara, não precisa, não, cara, nem precisou do System Center Virtual Machine Manager, só o Hyper-V puro já atendia a necessidade. Então, aí foi uma economia ainda maior. Beleza, turma? Mais alguma dúvida? Na verdade, sou da área de dados, mas Hyper-V sempre foi algo que me encanta. Cara, essa parte de virtualização como um todo, né, cara, é um negócio assim que quando a gente vê ali os benefícios, né, que essas soluções traz pra gente, cara, a gente vê ali que é um negócio bem diferenciado, né? Eu não sei se vocês, quanto tempo vocês têm de carreira, se vocês chegaram a pegar a parte de servidor físico. Mas, cara, a gente tinha muita limitação, seja para manutenção, para configuração, subir recurso. Então, cara, existia uma limitação muito grande, muito grande. E a partir do momento que a gente começou esse movimento de virtualização, cara, isso ajudou não só na questão de custo, que reduziu muito os custos para as empresas, mas também a nossa parte de administração, né? Então, uma coisa é se administrar ambiente físico, outra coisa completamente diferente é você administrar ambiente virtual. Então, você tem muito mais flexibilidade. E, cara, isso é muito legal mesmo. E agora, né, a gente já tá na fase ali de, cara, agora já é virtualização da camada de rede, virtualização de camada de storage. Então, cara, isso vem evoluindo bastante. Saulo, já garanti minha vaga. Isso aí, Saulo, bem-vindo aí, cara. Então já deixa anotado aí, tá? Vocês estão fazendo a inscrição, vocês vão ver que lá no portal já tem ali o link, as datas que vão ser as nossas aulas. Cara, se preparem que vai ter muito conteúdo para mostrar para vocês. Então, tudo isso aqui que a gente viu na teoria aqui, a gente vai ver tudo isso na prática, passo a passo, construção desse ambiente e muito mais, né? Porque ainda tem a parte de disco para a gente entender como funciona. A gente tem algumas configurações avançadas como o SRV-IO. A gente tem ali, beleza, eu vou fazer o Live Migration. Então, existe, por exemplo, uma recomendação que na VMware a gente também tem que é o quê? Eu ter uma interface dedicada só para fazer essa movimentação de máquina. Então a gente vai ver como que a gente configura essa interface, vai envolver aqui a construção do cluster Hyper-V também, que é algo que alguns ainda não conhecem, né? Não sabem como criar um cluster. Então, a gente vai ver tudo isso dentro dessa nossa certificação ali, na prática ali, passo a passo para que vocês não só saibam migrar ambiente, que é o que a gente vai ver na próxima semana, mas também saibam construir esse ambiente, porque não adianta você migrar do VMware para o Hyper-V, o Hyper-V tudo torto, mal configurado, você vai colocar a culpa no Hyper-V, sendo que a culpa não é do Hyper-V, a culpa é das configurações que foram feitas. Então, dentro dessa certificação, a gente vai ver essas configurações, seguindo melhores práticas, por que que eu faço assim, por que que tem que configurar dessa forma. Então, a gente vai ver todos esses processos, tá? Matéria indispensável no gerenciamento de empresas hoje em dia. Parabéns. Valeu, cara. É isso aí. Hoje, né? Toda empresa trabalha com virtualizador. Não tem, assim, se é uma empresa que só trabalha com host físico, alguma coisa está errada. Então, hoje, virtualização é realidade para qualquer empresa, independente do tamanho. Então, é uma realidade. Agora, uma coisa que eu preciso é entender como que configura de uma forma adequada esse ambiente virtual. Porque hoje tem muitas empresas rodando ali o básico, apanhando,
por falta de conhecimento de configurações específicas, configurações mais avançadas. Então, tem muita gente hoje ainda, para vocês terem ideia, eu falo isso porque a gente pega isso nos ambientes, rodando Quick Migration ainda. Mas porque nem sabe o que é Live Migration, nem sabe o que é CSV. Então, tá rodando uma tecnologia que é do Windows Server 2008, rodando até hoje, já vi isso rodando no Windows Server 2019. É um absurdo. E não existe, né? Ah, mas o CSV, eu vou ter problema. Cara, problema zero, é o contrário, é os benefícios. Não tem aqui prós e contras do CSV. É só pró, não existe contra para ele, é só pró. Então, cara, não tem o porquê não utilizar. Essa turma da certificação começa dia 11, que horas? Às 19, tá? Vai ser às 19 horas. Aí a gente deve ir até umas 21, 21h30, cada aula, né? Porque tem bastante coisa para gente ver, tá? Tem bastante, é bastante informação mesmo. Parte de V-Suite ou time no Hyper-V, sempre fica a dúvida do que utilizar. Então aqui você precisa só entender que são coisas diferentes, tá? O V-Suite é o suíte virtual, é o nome que a gente dá dentro do Hyper-V para criação das minhas conexões, que foi isso que a gente viu. Eu tenho o V-Suite interno, eu tenho o V-Suite privado e eu tenho o V-Suite externo. Então, isso é o V-Suite, tá? É essa configuração de como o Hyper-V vai tratar com a parte de conectividade. A parte de time já envolve eu pegar várias interfaces de rede do meu host físico e agrupar eles. E esse agrupamento vai me dobrando ali o meu throughput de rede. Então, se eu tenho uma interface de rede, por exemplo, 10 GB, eu faço um time de duas, eu passo a ter 20 gigas. Eu faço um time com três, eu passo a ter, passo a ter 30 gigas. Então, isso é o time. Aonde que isso vai se agrupar quando eu estiver configurando o meu cluster Hyper-V? Então, imagina que aqui esse host eu tenho três interfaces de rede. Beleza? Eu fui lá e fiz o time das três interfaces de rede. Então, eu tinha cada interface de rede de 10 gigas, eu fiz um time, agora eu tenho um time dessas três interfaces de 30 gigas. Quando eu for criar o meu switch externo, eu vou apontar para o time, que por trás são três interfaces de rede. Então é aí que eu faço a junção, tá? Mas são coisas separadas, tá? O time não é mandatório, é recomendado, mas não é mandatório. Se eu tiver três interfaces de rede aqui, por exemplo, interface física, interface um, interface 2, interface 3. Eu posso não criar o time, continuar com essas interfaces separadas, e dentro do meu Hyper-V eu posso, por exemplo, criar três switches virtuais externos diferentes, cada switch apontando para uma interface de rede. Não é o recomendado é fazer o time para que todo mundo saia pela mesma interface de rede. Porque quando eu faço time, além de eu ter o throughput, eu tenho o ganho do throughput, que ele vai ir dobrando. Eu tenho também a questão de redundância. Porque se eu tiver uma única interface de rede física ligando o meu switch virtual externo e eu perder essa interface, a interface de rede queimou, a minha comunicação externa para de funcionar. Agora, se eu tenho um time com mais de uma interface, parou uma interface de rede, queimou, eu ainda tenho outras interfaces para vai diminuir o throughput, mas a minha comunicação vai continuar acontecendo porque eu tenho outras interfaces de rede física, tá? Então não é mandatório, mas é super recomendado, porque geralmente quando a gente compra servidores físicos para serem hypervisor, seja VMware, seja Hyper-V, geralmente esses servidores já vêm com mais de uma interface de rede. Então eu me aproveito disso, faço o time para eu utilizar todas as interfaces de rede, para eu ter um throughput maior e para eu ter também uma alta disponibilidade. Beleza? Mas a gente vai fazer isso lá na prática, tá, Ramon? A gente, inclusive, essa parte de time, né? A gente tem o próprio Windows, né? A partir da versão 2016, se eu não me engano, eu não lembro se é 2016, eu acho que é 2016. Ele já veio nativamente uma funcionalidade dentro do Windows para criação de time de interface de rede, né? Isso é para aqueles cenários onde eu tenho a interface de rede de fornecedores que não trabalham com time. É raro, né? Mas eu consigo fazer isso pelo próprio Windows também. Então, eu vou mostrar como faz esse time, como que eu vou. A gente vai fazer tudo isso aqui na prática. Beleza? Eu não lembro, tá? Sinceramente, eu não lembro, Igor.
cara, que é um negócio que, assim, na verdade, o que que acontece? O time, via sistema operacional, a gente não usa muito. Por quê? Porque geralmente o host o fabricante daquela interface de rede do host já me entrega isso via hardware. Então é melhor eu fazer via hardware. A ideia do RAID, por exemplo. Cara, o que que é melhor? Eu fazer o RAID via hardware ou via software? Sempre vai ser melhor via hardware, porque o software eu tenho ali a camada de sistema operacional, então a performance, os benefícios nunca vão ser os mesmos do que o próprio hardware. Mas para que que a Microsoft desenvolveu isso? Porque tem algumas interfaces de rede que não trabalham com time. Então, para eu não ficar sem, eu posso fazer isso via sistema operacional. Então, a ideia é mais ou menos com um disco. Eu tenho como fazer RAID via sistema operacional. Mas, pô, se eu tenho o RAID via hardware, é muito melhor eu fazer isso via hardware. Beleza? Pessoal, tá aí o link mais uma vez para quem quer garantir a vaga. Lembrando, quando a gente encerrar aqui a nossa transmissão, aí volta para o valor normal de 597, tá? Então, esse link, enquanto a gente está aqui, tem esse cupom R$ 300 off aí, que sai de 597 por 297 ou 12 parcelas aí de 29,70. Beleza? Mais alguma dúvida? Alguém já está com migração, por exemplo, já meio que agendada, assim, já existe uma data-alvo, que não que seja agora, mas assim, pô, eu estou pretendendo migrar ainda nesse primeiro semestre. Ah, não, eu vou migrar só no segundo semestre, ou não, estamos pensando em migrar só no próximo ano. Alguém já tem uma expectativa relacionada à data? Ainda não. É que geralmente, né, quando a gente tem ali, né, que é o que a gente pega para a gente, ultimamente, a gente está fazendo bastante planejamento. A gente ainda não está executando, apesar de já ter executado bastante. Exatamente por isso que o Marcos acabou de comentar. Porque algumas empresas, elas ainda estão dentro do período do licenciamento. Então não vale a pena sair agora. Já é bom começar o planejamento, já ver tudo como vai ficar, para não deixar tudo para cima da hora. Então, a gente está ajudando muitas empresas nessa questão de planejamento. Muitas empresas não sabem as funcionalidades que o Hyper-V tem, então a gente está muito em cima disso, já deixando, ó, você tem isso no Hyper-V, vai ser assim, vai ser. Então, muito mais nessa fase de planejamento, principalmente para essas empresas que ainda estão em vigência de contrato. Então, que nem o Marcos, tem mais de 18 meses. Não vale a pena ele chegar o mês que vem e migrar para o Hyper-V assim do nada. Não, pô, tem 18 meses, dá para ir devagar, dá para pensar, dá para ver, dá para estruturar qual que vai ser a melhor forma, qual que não, então dá para fazer as coisas com mais calma. Exato, e assim, é o que a gente está pegando, tá? Das empresas. É exatamente esse cenário. Cara, eu vou migrar, já sei que eu vou migrar porque não vou renovar com a VMware, mas eu ainda tenho aqui um prazo de licenciamento, e já está pago, não vou. Então, beleza. Sem pressa, vamos fazer com calma, vamos entender. De repente, que nem o Marcos ele está num cenário que alguns clientes nossos, que geralmente existe um padrão ali, né? Mas o Marcos ele está num período de 18 meses. O que que eu vou recomendar para o Marcos lá no nosso treinamento lá avançado? Vou falar, Marcos, espera um pouquinho, espera sair o 2025, porque o 2025 vai vir novidade. E a Microsoft ela ainda está soltando aos pouquinhos essas novidades. Daqui a pouco vai começar a vir mais coisa. Então não vale a pena, por exemplo, tem 18 meses, mas eu já quero migrar agora já para começar a utilizar. Não, porque se você for migrar agora, você vai ter que migrar para o 2022. E o 2025 deve vir aí, geralmente a Microsoft lança ali entre setembro e novembro, deve vir o 2025. E vai vir com essas melhorias. Então já vale a pena aproveitar e subir isso na versão mais nova para já ter acesso a essas melhorias aí também. E 18 meses é um período bom, porque eu, particularmente, e eu sempre recomendo isso para os meus alunos, eu não gosto de qualquer solução, tá? Independente do fornecedor.
Eu não gosto de sair uma solução nova, eu não gosto de utilizar em produção imediatamente. Eu faço muito teste, vejo como funciona, só que para colocar em produção eu prefiro deixar o produto amadurecer um pouco. O que que isso significa? A Microsoft vai lançar aí entre, acredito eu, entre setembro e novembro, a nova versão do Windows Server 2025. Eu não recomendo os meus alunos, os meus clientes, chegar lá em novembro, por exemplo, e já sair instalando 2025 no ambiente. Eu gosto de esperar ali pelo menos uns 3, 6 meses para o produto amadurecer, para aí depois eu utilizar no ambiente produtivo. Então, no caso do Marcos, 18 meses. Vamos imaginar que a Microsoft lance em novembro lá o 2025. Então, o Marcos não vai chegar em novembro e já subiu o Hyper-V em ambiente de produção com 2025. Ele vai esperar ali 3, 6 meses para o produto amadurecer. Depois ele vai pegar esse produto que já está maduro, aí ele põe no ambiente de produção. Tá? E eu recomendo isso não só para Windows, tá? Eu recomendo isso para qualquer solução. Porque geralmente algumas soluções, não são todas, sempre tem exceções, né? Mas tem algumas soluções que no começo dá muito problema. E colocar isso no ambiente de produção é um risco, porque você vai ter que ficar corrigindo aquilo. É claro, geralmente esses problemas a Microsoft traz uma correção rápida, mas às vezes é um problema que vai te gerar uma indisponibilidade, enfim. Então eu sempre gosto de esperar um pouquinho, deixa a Microsoft lançar os primeiros patches, aí depois eu venho. Agora é a hora de utilizar em ambiente de produção. Beleza, turma? Então é isso aí, né? Acho que fechamos aqui com chave de ouros. De ouros não, né? De ouro. Então quem garantiu a vaga já garantiu, teve aí a oportunidade. Então vamos encerrar aqui e será encerrado também essa condição. Ele vai voltar ali para o valor normal de 597, tá? Para quem garantiu a vaga aí, já fiquem atento. Então, primeiro, atento à aula do próximo sábado e também atento aí ao dia 11 ali, que vai ser nossa primeira aula ali para compartilhar. Mas a gente vai mandando os e-mails de aviso, o link da aula vocês já têm lá no portal, tá? Para a gente ir trocando essa ideia e dando aí esses próximos passos. Show de bola? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, antes da gente encerrar? Essa é a hora. Bom, então vamos lá. Então vamos encerrando aqui. Então, encerrando essa condição especial aí também. É bacana ter vocês aqui, cara, que nem de novo, dar os parabéns para vocês aí, porque, cara, a gente tá aqui em pleno um sábado, desde as 10 e pouquinho ali que a gente começou, dando meio-dia aqui, e vocês aqui junto, participando, isso só mostra para mim que vocês estão no caminho certo, estão querendo aprender cada vez mais, evoluir cada vez mais. E, cara, pra gente que tá na área de TI é isso. Às vezes é final de semana que a gente tem que estudar, enfim, mas isso eu tenho certeza que lá na frente vocês vão colher esses frutos aí, é, por esse engajamento que vocês têm aí de querer aprender mais. Com certeza vocês vão colher esses frutos aí, beleza? Então, show de bola, turma. Então, agradeço aí a participação de todos. Bom final de semana aí para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima semana para a gente falar sobre essa parte de migração e para a galera da certificação Hyper-V mais SCVM. Até o próximo dia 11, que é onde a gente vai começar a nossa primeira aula. Valeu, galera. Abraço aí para vocês. Bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.